Quando você pega Gênesis, que é o grande drama da discussão, particularmente de 1 a 11, né, que é chamada a história primeva, você tem um estilo literário único. Você não tem nada igual no mundo antigo em lugar nenhum. Você tem um texto que, se você falar isso aqui é pura fantasia, você perde muito do texto. Se você falar, estou lendo esse texto como uma história linear comum, você também não faz jus à realidade desse texto. Esse texto, na verdade, ele tem algumas similaridades com cosmogonias no mundo antigo. O texto bíblico nos apresenta uma ideia, porque a palavra Adam, em hebraico, é muito curioso, que significa um indivíduo e significa ser humano ao mesmo tempo. E Chava, que é Eva, significa também vida. Então o texto ele trabalha com uma realidade que eu diria que é um conjunto de elementos que envolve um núcleo histórico, quer dizer, você tá falando de uma realidade profunda para aquela comunidade do Antigo Oriente Próximo, falando de uma realidade com um núcleo histórico, com um significado teológico profundo. Então, quem for mexer com aqueles textos com excesso de literalismo vai entrar em beco sem saída. Entendi. Se você ler Gênesis, você vai ler o texto e ele diz assim que Deus criou no primeiro dia a luz. E o sol surge no quarto dia. Se o sol e a lua surgem no quarto dia, Curioso. como é que pode ser dias de 24 horas se não tem sol nem lua? E quando você lê lá na frente, capítulo 2, verso 4, diz assim, no dia em que o Senhor Deus criou os céus e a terra. Mas ele não criou num só? Como é que ele criou em 7? E como é que tem 24 horas? Aí o pessoal começa a pirar, porque essa lógica simplista não se encaixa no texto. Mas você sabe por que ele está escrevendo isso? Porque naquele mundo antigo, todo mundo adorava os astros. Então, o sol é uma divindade, a lua é uma divindade. O que o texto faz é esvaziar isso. Entendi. Por exemplo, no versículo 14, diz assim o texto que Deus fez o maior Hagadol lememshel et hayom, ele fez o luminar maior para governar o dia e o menor para a noite. Porque ele faz questão de não chamar o sol de sol, porque se chamar o sol de sol, vai chamar de Deus Sol. Então, o objetivo do texto é dizer, pessoal, vocês estão vendo as coisas? Então, não funciona desse jeito. Então, qual é o padrão da criação dos dias? É um padrão literário. O dia 1, 2, 3, o dia 1 é luz, o dia 2 separa, né, separa a luz das trevas, depois, na sequência, separa as águas de baixo das águas de cima, e depois no 3 separa a terra seca. O dia 1 é paralelo do dia 4. Luz aqui, sol, lua, estrelas. O 2, as águas, aí os animais, os bichos que vivem nas águas, perto das águas de cima, que é as aves, e as águas de baixo, que são os bichos que nadam. E depois, no terceiro dia, nasce, aí surge a separação com a terra seca, e aí os animais e o homem. Então, é um quadro bonito, arquitetado literariamente para mostrar essa conexão. São 7 dias de declaração divina. E disse Deus, haja, e passou a existir a partir daí. Até porque, num certo sentido, a criação ela é acabada, mas ela é inacabada, porque você surgiu em que dia? Eu, dia 26 de abril de 1985. Um pouco depois. Um pouquinho depois. Eu surgi um pouquinho antes de você. Como é que todo o processo criativo da humanidade terminou ali, não houve mais nada? O que veio depois? Então você tem uma criação que ao mesmo tempo é acabada pela declaração divina, mas ela tem continuação posteriormente. Você percebe? Então quando você abre os horizontes, entende a realidade e compreende a razão de ser desse texto, você não perde a profundidade teológica dele. Então, quer dizer, a riqueza, a profundidade teológica é superior demais para o pessoal ficar perdendo tempo dizendo, não, o dia era 23 horas e 50 minutos, não, era 58, não. Essa matematização, essa aritmeticofilia desnecessária, ela ignora a natureza da literatura de um texto tão antigo.